Olá, no vídeo de hoje estaremos tratando de um assunto bastante importante e eu creio que você já ouviu. É uma pergunta feita por muitos, o assunto que estaremos tratando. E o assunto encontra-se em Isaías 45, verso 7. O texto de Isaías 45, verso 7 é questionado por muitos estudiosos da Bíblia. Vários teólogos já discutiram e têm discutido muito a respeito desse texto. Os comentaristas bíblicos, cada um deles apresenta um argumento, uma ideia atinente a esse verso 7 de Isaías 45. E quem sabe você já ouviu por um pregador, ou já assististe no YouTube, ou por um DVD você acompanhou uma explicação sobre esse texto de Isaías 45, versículo 7, e quem sabe você não ficou convencido. No entanto, hoje, neste momento, estaremos tratando sobre como compreender Isaías 45, verso 7. Você já ouviu falar, possivelmente, de figuras de linguagens, também chamadas de figuras de retórica? Na Bíblia, os escritores bíblicos ou os autores bíblicos também empregaram as figuras de linguagens. Algumas figuras de linguagens que nós encontramos na Bíblia são como, por exemplo, na Bíblia encontramos parábola, na Bíblia encontramos hipérbole, na Bíblia encontramos metáfora, encontramos metonímia, na Bíblia encontramos enigmas e na Bíblia encontramos antropomorfismo. Então temos um antropomorfismo empregado por Isaías no verso 7 do capítulo 45, que é o capítulo em destaque. A primeira ideia que vem na sua mente, ou a primeira impressão quando você lê Isaías 45, verso 7, talvez seja: será que Deus é o responsável do mal? Será que o mal que nós presenciamos, o mal que nós vivenciamos, é da responsabilidade de Deus? Ou é do diabo? Porque o verso 7, para além de dizer eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz, também diz e crio o mal. Será que Deus é exatamente o originador, o criador, o responsável do mal? Bem, nós precisamos compreender esse texto ou esse verso à luz do contexto escrito por Isaías. E eu recomendo para você que depois desse vídeo você leia os versos anteriores do verso 7. E depois eu também vou recomendar que leia alguns outros, leia o capítulo 47, só já para adiantar, porque posso me esquecer depois. Leia também o capítulo todo, o capítulo 47, desse mesmo livro de Isaías. No entanto, eu vou destacar aqui a expressão e crio o mal. E crio o mal. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Você sabe que originalmente o Antigo Testamento havia sido escrito na sua maior parte na língua hebraica. E a palavra hebraica traduzida para mal, aqui no verso 7, é a palavra ra. A palavra ra, que foi traduzida para mal, na minha versão, por exemplo, Almeida Revista Atualizada, segunda edição, na verdade, tem significados que acarretam dentro da palavra ra, que é a palavra original, a palavra hebraica. E ra, para além do que os tradutores aqui traduziram como mal, Ra pode significar calamidade, Ra pode significar desolação, Ra pode significar desastre, Ra pode significar guerra, Ra pode significar batalha, Ra pode significar aflição, Ra pode significar dificuldade, Ra pode significar desgraça, Ra pode significar adversidade e vários outros significados como sinônimos do termo mal, que foi aqui traduzido na minha versão. E sem dúvida, o termo Ra,
que é a palavra original traduzida aqui por mal, dentro desse contexto pode designar tanto o mal moral que vem de dentro, também como pode designar as dificuldades ou as desgraças, as calamidades que podem ser presenciadas ou que podem advir fora da pessoa, fora do indivíduo. Só que dentro desse contexto de Isaías 45, verso 7, entende-se muito mais na segunda explicação que eu dei, de que Ra pode designar dificuldades, desgraça, calamidade que surgem, que podem ser presenciadas de fora da pessoa, que surgem de fora da pessoa e não de dentro como um mal moral, mas que surgem de fora. E dentro desse contexto, Isaías, na verdade, escreve com a ideia de dizer de que Deus permite certas circunstâncias advirem na vida dos seres humanos. Deus permite que desgraça, calamidade, Deus permite que aflição, Deus permite que as adversidades, tanto do ponto de vista moral ou do ponto de vista material, advém na vida dos homens, dos seres humanos, para que os homens e os anjos contemplem os resultados de apartar-se dos princípios eternos da justiça de Deus. Basta olhares, por exemplo, Daniel capítulo 4, onde retrata da loucura de Nabucodonosor. Você vai perceber que Deus permitiu aquelas circunstâncias advirem exatamente na vida de Nabucodonosor como um castigo da parte dele, porque ele apartou-se dos princípios eternos da justiça de Deus. Ademais, por exemplo, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, aí diz, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Exatamente, primeira carta de João 1, verso 5. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ora, se Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, como é possível um Deus que não há nele trevas nenhuma ser o responsável do mal? Jeremias, outro texto, Jeremias capítulo 29, verso 11, diz, por exemplo, Jeremias 29, verso 11, aí diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Veja, Deus falando para o seu povo, Deus falando para ti, para mim. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Melhor, um Deus que não habita nele trevas nenhumas e que não tem pensamentos de mal, mas sim pensamentos de paz, como é que este Deus vai ser responsável do mal? Se nele não habita pensamentos de mal, nele não habita trevas. Então, esses dois textos, primeira carta de João 1,5 e Jeremias capítulo 29, verso 11, já ajudam-nos a ter uma percepção clara a respeito de Isaías 45, verso 7. No entanto, temos que compreender também que Isaías 45 pode ser harmonizado com o capítulo 47, verso 11. Veja que o capítulo 47, verso 11, deste mesmo livro de Isaías, diz assim, pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar, tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti de repente virá tamanha desolação, como não imaginavas. No entanto, você compreende aqui que um mal viria. Claro que, obviamente, viria como castigo, como um juízo sobre
sobre a Babilônia. E, sem dúvidas, Deus, dentro do contexto de Isaías 45, quando eu disse para ler os versos anteriores, Deus usaria um rei pagão, usaria Ciro como um libertador, exatamente para cumprir os propósitos divinos. Então Ciro seria um instrumento usado por Deus, seria alguém usado por Deus para cumprir os propósitos que Deus exatamente pretendia. E o verso 11 do capítulo 47 que eu li de Isaías, aqui Deus predisse a Babilônia um século e meio de antecipação de que Babilônia enfrentaria juízo. E, sem dúvida, antes da consolidação do Império Neobabilônico, os sábios da Babilônia ficaram surpreendidos, ficaram estupefatos, ficaram admirados quando o juízo chegou naquele dia contra a Babilônia. E os sábios da Babilônia não poderiam fazer nada para opor-se ao juízo divino, para opor-se ao poder de Deus e de Ciro, que foi usado como um instrumento por Deus para cumprir o propósito divino. E o castigo, o juízo que exatamente caiu sobre a Babilônia, aconteceu por volta do mês de outubro do ano 539, numa noite quando Belsazar estava dando festas com muita gente. Estavam aí, basta você ler Daniel capítulo 5, você vai compreender a história, a descrição feita por Daniel ali. No entanto, alguns comentaristas bíblicos, por exemplo, apresentam a data de que possivelmente foi no dia 13 de outubro, outros apresentam que talvez foi no dia 16 de outubro, outros apresentam, como por exemplo John MacArthur, apresenta o comentário de que foi no dia 29 de outubro. Tanto dia 13 como dia 16, dia 29, mais importante que foi mês de outubro do ano 539 a.C., aí a Babilônia foi afligida pelo juízo de Deus, ou seja, Ciro invadiu a Babilônia com os seus soldados. E isto aconteceu na história. Então, o Ra, lá traduzido por mal, em Isaías 45, versículo 7, não entende-se como Deus sendo responsável do mal, mas apenas Deus permite que adversidades, certas circunstâncias, aflições, calamidades, desgraças, advêm na vida dos seres humanos. Agora, por outra, esse texto de Isaías 45, verso 7, também pode ser compreendido na perspectiva de que, veja que, na época bíblica, por exemplo, entre os hebreus havia um pensamento predominante de que tanto o bem como o mal vinha da parte de Deus. Ou seja, Deus era tanto responsável do bem quanto responsável do mal. Isto era um pensamento predominante na época bíblica entre o povo hebreu. Basta olhares no livro de Jó, por exemplo, você vai perceber que os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, criticam a Jó ao conversarem com Jó, nos seus discursos contra Jó. Eles disseram que Jó estava enfrentando aquele castigo porque estava enfrentando aquele sofrimento porque Deus estava castigando ele. Então, entre os hebreus, eles compreendiam quando a pessoa prosperava, então Deus estava abençoando ele. Mas quando a pessoa estava passando por sofrimento, por
uma aflição, uma calamidade, uma desolação. Então eles entendiam que aquilo era resultado da prática pecaminosa ou do pecado que o indivíduo havia cometido. Então Deus estava castigando ele. E, por exemplo, se você observar o texto de João, capítulo 9, que trata que João descreve do assunto do cego de nascença. Quando Jesus encontrou-se com o cego de nascença e os discípulos ali estando, os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele, isto é, o cego, perguntaram: quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele pecou, nem ele pecou, nem os seus pais, mas aconteceu para que se manifestasse nele a obra divina. Então, esse pensamento de que, para além do bem, mas o mal também vinha da parte de Deus, ainda era predominante na mente de muitos. Se você dá uma olhada, por exemplo, também o texto de 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14 a 16, e o verso 23, você vai perceber aí a expressão um espírito maligno que vinha da parte de Deus. Espírito maligno da parte de Deus. 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14 a 16 e o verso 23. Um espírito maligno vinha da parte de Deus. Veja que este também é uma descrição de que o mal vinha da parte de Deus. Para além do bem, que as pessoas também já tinham noção que vinha da parte de Deus. Por outra, o texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 38 e 39, por exemplo, diz assim: acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Vejam, o pensamento de que o mal e o bem vinha da parte de Deus, claro que ainda estava inculcada na mente de muitos. Isso fazia parte da cultura do povo hebreu. Esse pensamento era, sem dúvida, era um pensamento hebreu. E só para terminar, eu gostaria de recomendar a você que lesse o livro Interpretando as Escrituras, cujo editor foi Gerhard Pfandel. Nesse livro, Interpretando as Escrituras, tem um dos capítulos onde o autor Frank Hazel, porque foi escrito por... Os assuntos aí abordados foram abordados por muitos teólogos, escritores, e Frank Hazel, por exemplo, descreve ou retrata sobre esse assunto de Isaías 45, verso 7. Neste livro, repito, o livro título é Interpretando as Escrituras. O editor é Gerhard Pfandel. Então, espero que você possa compreender esse assunto. Então, que a ideia de que Deus é o responsável do mal não possa ser permanente na sua memória, não seja permanente na tua mente, porque afinal de contas, Isaías 45, verso 7, não está dizendo que Deus é o responsável, Deus é o originador, Deus é o criador do mal. Deus apenas é luz, não há nele trevas nenhuma. O responsável do mal, o responsável do mal é, sem dúvidas, o diabo, Satanás. Ele que anda aí, por aí na vida, estando atrás dos filhos de Deus, como um leão que ruge. Por isso Pedro, na sua primeira carta de Pedro 5, versículo 8, Pedro descreve ele como um leão que ruge, que anda por detrás dos filhos de Deus, procurando aquele a quem possa devorar, aquele a quem ele possa tragar. O diabo é o responsável do mal. Deus apenas deseja paz, deseja bem na vida dos seus filhos. Espero que esse vídeo esteja bem compreendido por você e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. Deus abençoe você, Deus abençoe a